Good night para todos. Boa noite, Zé. Nossa, Zé, que delícia. Boa noite, Dona Érica, boa noite, Bia. Eu tô contente que nós estamos na igreja. Ai, eu tô muito contente de estar aqui, porque eu nunca entrei na casinha. Ai, só ficou. A casinha de A Bia tá estreando a casinha hoje. A casinha tem história, faz uns anos já que a gente usa essa casinha. Eu acho que essa casinha tem a sua idade, né? Só para fazer uma reforma na casinha, por favor. Ah, é verdade. Vocês vão reformar. Eu gosto de fazer aqui as lives. Eu gosto que fica bagunçando a casa do coitado do pastor e da dona Érica. É verdade. É. Ô Zé, você e a Bia vão ter que falar bem alto hoje, tá? Porque vocês estão sem microfone. É. Tá Sim. bom? Estamos falando alto. Eu vou falar alto só na hora do barulho. Eu vou fazer barulho hoje. Resolvi. Misericórdia. Ainda bem que você tá mais pra baixo hoje, não tá na minha orelha. Eu quero saber meu próprio. Trouxe meu próprio. Não trouxe não. Ai. Olha, quem entrou primeiro hoje foi a Júlia. Muito bem, a Julia. Um beijo pra Júlia. Quem que é a Júlia? A Júlia Moraes. Ah, um beijo pra A Júlia. Julinha, Zé, um beijo. E também quem tá assistindo é o Davi e a Esther. Um beijo pro Davi da Esther. Beijo pro Davi e a Esther. E o Gui. O Gui também. Gui tá ao vivo. Gui tá ao vivo. Isso, o Gui tá ao vivo, o Gui tá ajudando a gente aqui. É. Ah, quem entrou agora também foi a dona Consolação. Ah, que bom. Beijo, Precisando de consolo hoje porque o calor tá muito grande. Estou consolado por causa do calor. É, então deixa eu chamar na... Pronto, melhorou? Um pouco. Tá bom, então vamos agradecer ao nosso Deus por esse dia, vamos orar, pedir que Deus abençoe a transmissão, então, né, dessa lição. Hoje nós vamos ver mais uma parábola de Jesus, na verdade são duas, mas elas são bem curtinhas, tá, Zé? Então não se Não é de preocupe. Jorge Miller? Eu queria o Jorge Miller. Não, Jorge Jorge Miller, eu Miller. tava na escola, Zé. É, Jorge Miller, que dia que é, Bia? É de terça e sábado. Bia, mas ela vai fazer uma confusão com essa história. A gente fica perdidinho, né, Zé? Ela fala uma coisa, ela fala outra. Eu não faço confusão com a história, já tá combinada, de terça e A sábado. gente esquece. É a história missionária. E de domingo é uma história bíblica, tá certo? Preparado para ouvir o Jorge. Mas hoje não vai ter o George, tá? Hoje vai ter. Espera mais um pouquinho, tá? Hoje nós vamos ver parábolas de Jesus. Olha quem mais tá aqui, ó. Dando Consolação, já falei. Olha, Esther Mourão. Um beijo, Esther. Esther Mourão sumiu, fazia tempo que ela não passava. É, o Zé tava com saudade, viu, Esther? Ele sempre pergunta de você. E quem tá aqui também é a Duda. Um beijo, Duda. Beijo pra Duda. Beijão pra Duda. A Duda entrou sexta na live, a tia Erika não te viu, Duda? Depois só que eu vi que você estava lá. Então, obrigada por ter assistido. Quem entrou agora também foi a Laísa. Ah, já tava estranhando que ela não tava aqui. A Laís é a minha fã, Bia? A sua Sim. fã. É, Obrigada a ela, então. Muito bem. Pronto. Tem que lembrar o pessoal que meu aniversário é amanhã, eu quero presente. Ó, você Pronto. tem que olhar bem pra câmera. Eu vou te dar uma maçã igual. Eu quero festa surpresa, pessoal. Faz uma Mas festa não pode ter surpresa. festa ainda, não pode ter aglomeração. Ih, manda só o presente, então. Manda só Não, o fala presente. pra mandar aí recadinho pra Vou você. escrever o endereço aí, Zé, pro pessoal mandar. Compartilha meu endereço para eles mandarem um presente. Né? O que você vai comprar para mim? Uma maçã igual a Eu minha. acho que vai dar um presente bom. Não quero maçã, não. Não quero maçã, não. Ah, não sei que eu vou te dar de presente ainda não. Bom, vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus e depois nós vamos louvar a Deus, amém? Amém. E ouvir a história. Amém. Vamos lá, meus pezinhos juntinhos estão. Perfeito. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para a oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu carinho, pelo teu amor para conosco. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado vida, saúde para estarmos aqui. Pedimos que o Senhor esteja abençoando essa aula bíblica, ó Pai, que o Senhor possa falar, ó Deus, através da sua palavra aos nossos corações, que possamos ser obedientes, ó Deus, em tudo que nós ouvirmos. Que o Senhor nos conduza a transmissão, ajude que possa ir bem a internet e dá-nos um bom culto também mais à noite, ó Pai. Obrigada por cada criança, cada adulto que já está conectado, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar? Amém.
Sim. Vamos cantar então, bem animados. Vamos começar com Poderoso, maravilhoso é Deus, só Ele é digno de louvor. Tom. É Ré. Mais rápido. Mais rápido. Vamos lá. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos cantar então, Cristo tem amor por mim. Com certeza eu creio sim. Você crê, Zé, que Jesus te ama? Eu gosto dessa música por causa da letra. Eu gosto da letra. É, Bia. E você, Bia? É muito linda. É. Olha, quem entrou agora, manda um abraço pra ele, um beijo pra ele, é o Natanael. Um beijo, Natanael. Faz tempo que a gente não te vê, né? Deixa eu ver. A Júlia falou que os presentes vão ser só parabéns mesmo. Boa noite pro Vinícius, pra Mara, pra Dona Lucia. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vovó Dalva, pro vovô João, pra Mariusa. Vai mandando um beijo aí, ó. Você Tá dorme? falando muito Ô, Zé, olha se quando você dorme. Não, desanimei com a última notícia. Desanimei com a última notícia. Ele ficou chateado. Ô, Júlia, fala alguma coisa aí pra animar agora, tá Desanimei com bom? a última notícia. Boa noite, Dona Lúcia. Um beijo pra Dona Lúcia. Dona Lúcia, fala alguma coisa pra animar o Zé, porque a senhora sempre anima o Zé. Um beijo pra Dona Lúcia, então, um abração para todos os irmãos, para a irmã Andréia, para a Alexia, lá de Garapava. Deus abençoe Beijo pra vocês. todo mundo aí. Zé, anima, Agora eu Zé. tô com base estilo. Coitadinho. Então a gente vai cantar a música que o Zé gosta para ele animar. Na segunda, na terça. Não, não é essa. Aí tem que cantar na segunda, na terça, sabia? É bom pra mim. É porque você faz o quê? Vamos lá. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vive está por mim no céu. Ama os meninos, ama as meninas, ama todos. Jesus o Salvador. Sim, Jesus me tem amor, pois se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer de crianças receber. Vai, Zé. Ama os meninos, ama as meninas, ama todos. Jesus o Salvador. Sim, Jesus comigo está, ao meu lado me levará. Afinal, ao céu de luz, os me resgatou na cruz. Ama os meninos, ama as meninas, ama todos. Jesus o Salvador. Amém. Deus seja Deus louvado. me deu a letra, hein? Nossa, Zé, eu ri de você. Ela não Você esqueceu, tinha não. lembra que entrei depois na hora do Deixa início. eu ver. Rapidíssimo. Precisa ensaiar mais, Bia. Preciso, A Bíblia que tá atrapalhada hoje não. Eu tô atrapalhadinha. Precisa vir
aqui nos ensaios meus e da Muito Dona Érica. bem. Peguem. Faz parceria perfeita. Peguem a sua Bíblia. Peguem a sua Bíblia. Pegou a Bíblia? Hoje eu não tenho que estar minha Bíblia. O seu book tá aqui, ó. Cadê meu Bíblia? Tá aqui, ó. Eu vou ter minha Eu banana vou com isso. acompanhar. Ah, vocês que tá muito calor, Vou né? acompanhar aqui. Obrigada. Ai, vocês estão orando por chuva? Vamos orar por chuva. Deus precisa mandar chuva para regar nossa terra. Ribeirão está muito seco. Como que tá aí em Garapava, Andréia? Também está muito quente, que nem aqui. Ó, para te animar, a dona Lúcia escreveu assim, ó. Boa noite, o Zé está muito lindo. Agora eu fiquei com a barriga mal. Agora eu fiquei com a barriga mal. Gostei. Também, Bia, você também é linda, está linda. Acho que é a Duda que está escrevendo, né? Tem gente inteligente aí na live. Tem sim. Então vamos lá, as crianças já estão com a sua Bíblia. Hoje nós vamos dar continuidade às parábolas de Jesus. Vamos ver quem que lembra as parábolas que a gente já estudou. Vamos ver quem vai lembrar mais, a Bia ou o Zé. A gente estudou a parábola do Semeador. Isso, a parábola do semeador. Nós estudamos aquelas 3 parábolas que falavam então que Jesus veio buscar e salvar o quê? Ué, cadê o Zé? Acho que ele sai um pouquinho. O Zé me dá cada susto quando ele tá aqui nessa casinha. Nessa casinha ele consegue entrar e sair toda hora. Então ele vive fazendo isso, né? Esse danado. Ah lá, a Andréia tá falando que lá está muito quente. A Júlia falou que lá na igreja e aqui em casa estamos orando muito por chuva. Amém, Júlia, também. Isso. Ah, a dona Lúcia falou que é ela mesma. Muito bem, dona Lúcia. Saudade, tá bom? Bom, daqui a pouco eu acho que o Zé volta. Eu não sei onde que ele foi. Eu acho que é só porque eu ia fazer pergunta para ele. Aí nós vimos as três parábolas que tinham o mesmo significado. Que Jesus ele veio buscar e salvar o pecador. E o que acontece lá no céu, Bia, quando um pecador se arrepende? O céu faz festa. Tem festa diante dos anjos de Deus, né? A Bíblia fala. Então foram 3 parábolas. A parábola da ovelha, a parábola da dracma perdida, ovelha perdida, dracma perdida e a parábola do filho pródigo, né? Foram essas 3 que ensinavam. E uma outra parábola que nós também estudamos foi sobre o próximo, né? Foi sobre o bom samaritano. Quem é seu próximo? O próximo é qualquer pessoa que Deus coloca no nosso caminho e nós precisamos socorrer, ser uma bênção para cada um, amar o próximo, né? Como nós amamos a nós mesmos. Isso, esse Zé é fogo, né? KKK, estão falando ali, daqui a pouco ele volta. E hoje nós vamos ver uma parábola, na verdade 2. Uma Jesus contou num grande banquete e a outra ele contou depois para algumas pessoas. O interessante é que todas essas parábolas que nós vimos, a do filho pródigo, a da ovelha, a da dracma, até mesmo a do bom samaritano, não, essas 3 aqui, os fariseus estavam reclamando que Jesus estava comendo, né, e tendo um tempo ali com os pecadores, né? E hoje vai ser o contrário. Jesus está com os fariseus, olha só. Ele está lá com os fariseus e aí ele vai contar uma parábola então. Uma não, 2, tá certo? Tá prestando atenção? Ô Zé, volta aí, Zé, pra gente começar a história. Tá tudo bem com o Zé, Bia? Assim, ele já tá mandando. Voltei. Onde você foi? Arruma aí. Onde você foi? Fui tomar água, já que tá falando de sede, não me deu sede. Eu fui tomar água. Fui tomar água. Oh, mas não pode sair no meio da aula para tomar água. Mas aqui nessa casinha meio que pode um pouquinho, né? Aqui na igreja a gente ensina as crianças, quando a gente vai vir aqui para nossa sala da IBD ou do culto infantil, a gente já vai ao banheiro e a gente toma água antes. Então nada de ficar saindo na hora da aula, entendeu? Aí, Bia, tá vendo? Eu te falei que não podia sair. Boa noite, irmã Patrícia. Ele Deus ficou abençoe. incentivando. A Bia te incentivou, ela nem falou Ela nada. puxou que podia dar uma saidinha. Bom, vamos lá então para a nossa aula. Lucas capítulo 7. Se você tem sua Bíblia aí, abra então em Lucas capítulo 7. E nós vamos de vez em quando olhar algum versículo a partir do versículo 36, desculpa. Vou começar aqui, ó, lendo o 36.
convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Esse fariseu aqui, primeiro, né? O que era o fariseu? O fariseu era um tipo de religião ou uma seita que existe dentro do judaísmo, dos judeus, né? Lembrando que os judeus é o povo de Israel, é o povo de Deus, não é, Zé? É verdade. Isso. E eram homens extremamente religiosos, estudantes da lei de Deus, porém, infelizmente, eles só eram religiosos. Eles tinham a religião, mas eles não tinham verdadeiramente o amor de Cristo, o amor de Deus nos seus corações. Tanto é que, apesar de estudarem tanto a lei, eles não acreditaram que Jesus era o Messias que foi profetizado por tanto tempo no Velho Testamento, e com todas as escrituras, né, mostrando como que ele viria o Cristo, como que seria o seu ministério, até como seria o seu nascimento, e tudo isso aconteceu com Jesus. Até os sábios lá do Oriente, que nem faziam parte do povo de Israel, creram, viram a estrela, creram, vieram, e os próprios fariseus, com tudo ali na mão, nas escrituras, não creram. Eles queriam, né, um Messias que viesse os libertar dos romanos, fosse um guerreiro, forte, lutador, e eles não aceitaram aquele Messias humilde, então, que veio, que foi Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, certo? Então, eram homens ligados à religião, mas não verdadeiramente viviam a palavra de Deus. Tristíssimo, não é? É, muito triste, muito triste. A gente não pode só ter a Bíblia de enfeite em casa, não é verdade? É. A Bíblia é para ser lida, para ser estudada, para ser vivida, para ser obedecida. Lembra aquela música que a gente canta? Ninguém deve se esquecer do que Deus na... Vamos cantar comigo? Mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. A gente não deve se esquecer, a gente deve viver a palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos entrar na história. Esse homem, então, ele convidou Jesus, e não só Jesus, ele era um fariseu, o nome dele é Simão. E ele convida, então, ali Jesus e vários outros fariseus para um banquete, a Bíblia fala. Aqui também fala que é um jantar, certo? E quando ele começa a receber seus convidados, era muito costume em Israel, e era para mostrar que você estava feliz ali de receber aquele convidado, você oferecia uma bacia, uma toalha para as pessoas lavarem os pés. Sabia? Não. Hoje a gente oferece, quando alguém chega na nossa casa, a gente fala, olha, você quer um copo de água, né? Porque aqui em Ribeirão é muito calor. Você quer lavar a sua mão, né? A pessoa vai ali no banheiro e lava a mão. Mas naquela época a pessoa lavava, não sei se você está conseguindo ver aí, ó, vou mostrar ali também no Instagram. Aqui no fundo, ó, o homem lavando o pé do convidado. Por que lavavam os pés? Por causa da poeira da estrada, né? Era muito pó, muita terra, as sandálias que eles usavam não eram sapatos fechados, então entrava muito pó. Aquilo, né, também com calor, dá aquele suador, né, Bia? Imagina como que fica o pé, né? Não podia usar um tênis, né, Bia? Não tinha tênis, não tinha sapato fechado, era sandálias. Então era costume, chegava na casa, lavava-se o pé, corta, presta atenção, lavava-se o pé. Era costume também do dono da casa, ó, dar um beijinho, tá? Que era chamado de ósculo santo. Deixa eu dar na Bia, senão ela vai ficar triste, né? Os homens, na nossa cultura, não é comum um homem dar um beijinho no rosto do outro homem. Mas no judaico, o Zé ele nem manda beijo para homem, né, Zé? Mas na cultura judaica, isso é como eles se cumprimentam, chama ósculo. É um ósculo, um beijo no rosto. Então era muito comum. Então esse homem, né, o Simão, ele foi recebendo seus convidados, seu empregado estava lá lavando o pé das pessoas, ele foi cumprimentando todo mundo com ósculo santo e tudo aquilo. Mas quando Jesus chegou, a Bíblia fala que Jesus já foi direto para o seu lugar ali que estava reservado à mesa. E Jesus era o convidado principal. Ele era o convidado de honra.
E mais uma coisa deveria ter sido feita para Jesus, que era, ele deveria, o dono da casa deveria derramar óleo sobre a cabeça do convidado de honra. Olha só, hein? Derramar um perfume sobre a sua cabeça. Então, lavar os seus pés, dar um beijo e derramar um óleo. Mas nada disso ele fez com Jesus. E Jesus se sentou ali, então, no seu lugar à mesa e o jantar começou. E pelo que a Bíblia fala, parece que esse banquete, esse jantar, foi dado em algum lugar que dava para outras pessoas verem e entrarem, não foi num lugar fechado. Por que a gente fala isso? Porque de repente entra uma mulher e a Bíblia não fala o nome dela, só fala que ela era uma mulher pecadora. E essa mulher, então, ela entra e enquanto Jesus está ali à mesa, né, naquele banquete, ela já entra praticamente ajoelhada e ela se humilha perante aos pés de Jesus, sabedora de que Jesus era o Messias e que o pecado dela afastava ela de Deus, que é o que a gente aprende aqui sempre no livro Sem Palavras, não é verdade? Deus, ele é santo, ele é justo, ele é perfeito, ele é o criador dos céus e da terra, ele quer que todas as pessoas possam ir para o céu que Jesus está preparando, mas a gente não pode ir para o céu porque algo nos afasta de Deus, que é o nosso pecado. O que é pecado, gente? Tudo Pecado. que eu penso, tudo que eu falo, Isso. tudo que eu faço, que não agrada a Deus. Você tem que falar bem alto, tá? Por causa do som. É tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus é pecado. O que tá ao contrário da Bíblia é pecado. Nós somos pecadores? Sim. Sim ou não? Tem gente que peca mais. Não, todo mundo é pecador. Sim. Tem gente que gosta de pecar, né? E aí não tá certo. E mesmo que a gente não goste de pecar, a gente peca assim mesmo. Não é verdade? Os pecadinhos e os pecadão. Não tem pecado, pecadinho e pecadão. Todo pecado. Eu ouvi essa frase aí, filha. Não tem pecadinho e pecadão. Pecadinho. Tá É assim, tudo ó, bem. vou te explicar. Não tá tudo bem pecadinho, não. Não tem pecado, pecadinho, pecadão. O que acontece são as consequências. Às vezes, por causa de um pecado, você tem uma consequência menor. Dependendo do pecado, você tem uma consequência, né, muito maior e mais drástica, que ali pega todo um monte de gente até da sua família. Então, depende, certo? Mas pecado para Deus é pecado. Pecado afasta o homem de Deus. E quantos pecados a gente precisa cometer para a gente se tornar um pecador? Isso, um montão, né? Um pecado que a gente comete, a gente já está longe. Mas a Bíblia fala que essa mulher era muito pecadora, Zé. Era muito pecadora. Só que ela estava arrependida dos seus pecados. E ela reconheceu que Jesus, olha só, ela não era religiosa, ela não era estudante da palavra de Deus, da lei de Deus, mas ela, quando viu Jesus, quando ela viu o ministério, provavelmente ela seguiu Jesus alguns dias nas suas pregações, não sei, a Bíblia não fala. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, ela foi lá no meio do jantar, mesmo no meio daquele monte de gente, ela não se intimidou, ela não ficou com vergonha, porque ela poderia ter feito, eu vou fazer isso quando Jesus estiver sozinho. Não, ela fez publicamente, ela se humilhou. E a Bíblia fala que ela chorou tanto, pedindo perdão dos seus pecados. Eu imagino, tá? Que ela estava pedindo perdão ali dos seus pecados pela humilhação que ela estava passando. Ninguém se humilha aos pés de alguém se não quiser o seu perdão, não é verdade? Ninguém vai lá deitar no pé de alguém, ficar chorando e implorando algo se não estiver lhe pedindo perdão por algo que fez. Então eu creio que ela estava pedindo perdão. E ela chorava, e conforme ela chorava, as lágrimas dela, olha só que coisa mais linda, as lágrimas iam molhando os pés de Jesus e ela foi lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Quero te fazer já uma pergunta. Qual foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado? Não, só pensa, Bia, não precisa responder. Responde aí na sua cabeça, no seu coração. Qual foi a última vez que você ficou tão envergonhado com o seu pecado que você chorou aos pés de Jesus?
Porque se você não chora aos pés de Jesus por causa do seu pecado, tem alguma coisa errada, né? Porque pecar a gente peca. Se não está chorando aos pés de Jesus, talvez porque não esteja reconhecendo que está pecando. Então aquela mulher, ela chora. E aí ela começa a molhar os pés de Jesus e ele deixou. Ela tinha o cabelo bem comprido. Ela pegou os seus próprios cabelos, e a mulher tem tanto cuidado com os cabelos. Imagina, Bia, os seus cabelos longos aí, cacheados, você esfregando num pé que estava todo empoeirado. É, mas ela não pensou em eca. Ela pegou o seu cabelo, enxugou os pés de Jesus. E não só isso, ela beijava os pés de Jesus, Ela beijava os pés de Jesus. Realmente ela estava se derramando seu espírito ali, pedindo perdão dos seus pecados, ela chorando, enxugando, beijando. E mais uma coisa ainda que ela fez. Ela tinha um vaso de perfume, um perfume caro. A Bíblia chama de unguento, né, de bálsamo. É um óleo extraído do bálsamo. E ela quebra aquele perfume então e ela unge os pés de Jesus com aquele perfume. E enquanto ela estava fazendo tudo isso, o dono do banquete, o dono da festa, o tal do Simão, que não cria que Jesus era o Filho de Deus, agora quem saiu foi a Bia, tá? Brincadeira, hein? Você não é o Zé, é a Bia. Tá vendo? Meu inglês? Deve estar muito uma água, daqui a pouco ela volta. O Simão, que não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, o Simão disse assim: ele deve ter cochichado, mas Jesus tem um ouvido biônico, né? Um ouvido perfeito. Ele deve ter cochichado com alguns dos fariseus assim, né? Se esse homem... Eu não vou cochichar aqui, senão você não escuta, tá? Vou falar bem alto. Mas ele cochichou. Se esse homem fosse mesmo o Filho de Deus, o Messias, ele saberia quem era essa mulher. Ele saberia. O que ele estava querendo dizer? Esse homem aqui não é Jesus, não é Filho de Deus, coisa nenhuma. Porque ele está deixando essa mulher tocar nele. Essa mulher é uma pecadora, ela não presta. Ela é uma mulher que tem muitos pecados. Ela é mal falada aqui na nossa vila, na nossa cidade. Ninguém gosta dela, né? Ninguém respeita essa mulher. E ele está deixando aí ela tocar nele, né? Lavar o pé, beijar, colocar um unguento. Aí Jesus responde assim para ele: Ô Bia, onde você foi, Bia? Tive que sair um pouquinho mais. Ainda bem que você voltou. Olha só, presta atenção. Jesus então fala assim, responde para Simão. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, versículo 40: Simão, uma coisa tenho para te dizer. E ele respondeu: diz, mestre. Ainda chama Jesus de mestre, meio que zombando assim, porque ele não acreditava que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E agora Jesus conta esta parábola. Jesus conta assim para ele: um homem que era um credor. O credor é aquele que empresta dinheiro, tá bom? O homem tinha 2 devedores. Um devedor devia 50 denários. Como se fosse, vamos traduzir para reais, 50 reais. É muito dinheiro, 50 reais? Mais ou menos. Não é muito não. 50 reais dá para comprar dois arroz. 2 arroz. E 2 Só é verdade, né? 50 reais acho que tá dando hoje para comprar 2 pacotes de arroz. Dá para comprar uma pizza, das mais assim, mais ou menos em conta. 10 litros de gasolina. Nossa, tá bom de gasolina, né? Só que o outro devedor devia 500 reais. Aí já é mais, né? Já é muito mais, já dá para comprar muito saco de arroz, dá para encher o tanque muitas vezes, né, Zé? Sim. Pelo menos umas 3 vezes dá para encher o tanque? Dá. Depende do carro. Isso, mas os dois, esse que devia 50, vou colocar reais, tá? A Bíblia chama de denários, que é outra moeda. Esse que devia 50 reais, o outro que devia 500 reais, tanto um como o outro estavam muito sem dinheiro, eles não tinham como pagar a dívida. E esse credor teve tanta misericórdia que ele falou assim para os 2 homens, para aquele que devia 50 e para aquele que devia 500, que era 10 vezes mais. Olha, eu perdoo a dívida de vocês, não precisa mais me pagar. Os 2, que bom, né? Foram perdoados, não precisam mais pagar a dívida. Jesus faz essa pergunta para Simão. Simão,
qual dos dois devedores vai amar mais, vai ser mais grato ao credor? Aquele que devia 50 ou o que devia 500? O que vocês acham que o Simão respondeu? Agora não sei, agora complicou. Quem que vai ter mais gratidão? Quem tinha uma dívida maior ou uma dívida menor? O que acha, Bia? O que acha? Que maior. Então vai, gente. Vamos. Vocês são inteligentes. Eu acho que é o maior, então. Maior também. Sim, aquele que foi perdoado de 500, porque 50, a pessoa podia ter falado, esse homem é tão rico que 50 reais não faz diferença, mas o outro, 500 reais faz diferença, né? Então, claro, e aí foi o que Jesus quis ensinar agora, porque lembrando que parábola, vamos lá, me ajuda, é uma história com pequena, com ensinamento celestial, um ensinamento espiritual, um ensinamento celestial. E agora Jesus dá um ensinamento para Simão. Ele disse: Simão, eu entrei aqui na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ó, tá dando uma dura no Simão. Mas essa mulher lavou os pés dela com as lágrimas, os meus pés com a lágrima dela. Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu ósculo santo, você não me deu o beijo, que é comum. Mas essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Simão, eu entrei na sua casa e você não ungiu a minha cabeça como sendo um convidado de honra, mas essa mulher ungiu os meus pés. Simão, ela foi perdoada. E Jesus olha para a mulher e fala: minha filha, os seus pecados estão perdoados. Vai em paz. Ele diz assim, a tua fé te salvou. Porque ela teve fé que Jesus era o Filho de Deus. E ela se humilhou, ela reconheceu que a salvação vinha só por Jesus. E Simão não foi salvo. Só se foi depois, a Bíblia não fala. Porque Simão, orgulhoso, ele achou que a sua religião era suficientemente boa para lhe dar a salvação. Ele se julgou melhor do que aquela mulher. Ele se julgou que a sua religião já o salvava. Mas não é assim que funciona com Deus. Como que funciona com Deus? Deus nos amou tanto que mandou Jesus para morrer por nós, derramar o sangue dele, porque pecado só se paga com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Pecado não se paga com dinheiro. Pecado não se paga com religião. Pecado não se paga com batismo. Pecado não se paga com boas obras. Pecado se paga com sangue. Jesus foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E a Bíblia fala que todo aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca será salvo. Aquela mulher, ela creu em Jesus, ela se humilhou, pediu perdão dos seus pecados e Jesus disse que a fé dela tinha a salvado, né? E que ela estava com os seus pecados perdoados. Simão, ele não se humilhou perante Jesus, porque ele não creu que Jesus era o salvador dos pecados. Eles até comentaram, como este homem fala que pode perdoar pecados, só Deus perdoa os pecados. Então eles não reconheciam que Jesus era Deus e nem o Filho de Deus. E eles confiavam nas suas próprias obras. Não é assim que a Bíblia fala. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Lembra? A sua fé te salvou. Por meio da fé. E isso não vem de vocês. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é pelas obras. Eu já te falo agora. Se você ainda não tem certeza da vida eterna, da sua salvação, coloque agora a sua fé, como fez essa mulher. Coloque sua fé em Cristo. Porque só Jesus morreu por você. A sua igreja não morreu por você. A religião não morreu por você. Os seus pais, que são crentes, não morreram por você. O batismo morreu por alguém? Não. Não, de jeito nenhum. A Bia tá caladinha, não fala De jeito nada. nenhum. Só com a cabeça, assim, ó. Só com a Só cabeça. prestando atenção, acorda, Bia. Lá no negócio tá bom. Tô prestando. Ela tá bom, ninguém dorme na aula. Eu já Não dormi, não. experimentei isso, já experimentei. A fé tem que ser colocada no Senhor Jesus Cristo. É Ele que morreu e ressuscitou por mim e por você. Amém? E para terminar nossa aula rapidinho, Jesus contou uma história bem curtinha
curtinha, mas bem curtinha mesmo, para mostrar a mesma coisa. Ele disse assim que 2 homens entraram no templo, você está vendo aqui, ó. Um era um fariseu e o outro era um publicano. Vocês lembram o que era um publicano? Eu já expliquei aqui também nas lives. Publicano era um judeu que era funcionário do governo romano. Ele cobrava impostos, geralmente cobrava, quase sempre cobrava muito mais, ele roubava o dinheiro do seu próprio povo, né, dos judeus. Então os publicanos eram odiados e eram chamados mesmo de pecadores. Mesmo que todo mundo é pecador, mas eles eram chamados assim, aqueles pecadores, publicanos, eles eram desprezados pela sociedade judaica. E esse fariseu, então, ele entra no templo e o publicano também. O fariseu, ele vai lá na frente do templo, ele levanta a sua cabeça aos céus e ele ora desta maneira, ó. Você que está com a sua Bíblia, abra em Lucas 18, versículo 9. 9 é onde começa a parábola, tá bom? Eu vou ler um pouquinho mais. Eu vou ler o 11. O fariseu, posto em pé, orava de si. Olha o que a Bíblia fala, que interessante, Zé. Ele orava de si para si mesmo. Ou seja, a oração dele não passava do teto. Era uma oração só para ele mesmo. Sabe por quê, Bia? Por quê? Porque olha o jeito que ele orava. Ó Deus, graças, e bem alto lá no templo, tá? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como este publicano. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo, ele falando para Deus, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Amém, né? Só que alguém colocou ali, a Luciana colocou, né? Convencido. Exatamente. Ao invés dele primeiro pedir perdão dos seus pecados e reconhecer que também ele era pecador, ele quis falar para Deus: olha, eu sou muito bom, eu não sou como os pecadores, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana e te dou graças, porque eu não sou que nem aquele ali que está atrás de mim, aquele publicano. Porém, olha o contrário, o publicano se ajoelha e ele não tem coragem nem de levantar os seus olhos aos céus. E ele humilhando, né? Ele se humilha dizendo assim para Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Olha só, hein? Ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. E aí Jesus faz a pergunta: qual dos dois teve a sua oração atendida por Deus? O publicano ou o fariseu? O publicano. Claro, o fariseu orou de si para si mesmo. Ele nem falou com Deus direito. Exato, ele só ficou falando todas as coisas boas que ele era. Deus sabe o que a gente faz de bom, não precisa a gente ficar falando, viu? E até a Bíblia fala assim, ó, que um outro te louve, não a tua própria boca. Você nunca pode ficar falando: você viu o que eu fiz? Eu sou bom, hein? Eu sou esperto, eu sou inteligente. Você viu, Bia? Olha como eu sou isso, como eu sou aquilo. Não, você não pode ficar louvando a si mesmo. Deixa que outro te louve, deixa que outro te elogie, tá bom? Então, a Bíblia fala assim, ó. A Bíblia fala assim: aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Deixa que Deus exalte você, amém? Então Deus não ouviu a oração do fariseu porque ele orou de maneira orgulhosa e ele na sua oração em nenhum momento reconheceu que ele era pecador e que ele precisava de perdão dos pecados. Já o publicano sabia que ele era pecador e ele pediu que Deus tivesse misericórdia do pecado dele. Deus salva qualquer pessoa, desde que ela reconheça que é pecadora, reconheça que só Jesus pode salvar e que ela confesse Jesus como seu Salvador. E aí a Bíblia fala: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então você tem que reconhecer. Para reconhecer, você tem que se humilhar, você tem que pedir perdão dos seus pecados, você tem que crer no seu coração e você tem que confessar. Quando você confessa Jesus, você está dizendo: Senhor, eu entendo que eu não posso ser salvo por mim mesmo, mas só o Senhor Deus pode me salvar através de Jesus. Isso é reconhecer que Jesus é o Salvador. Amém? Só assim
que você pode ser salvo. Isso não é invenção da tia Érica, nem do Zé, nem da Bia, nem da Igreja Batista. Isso é o evangelho que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Tá aí, ó. Você pode ler Romanos 10, 9 e Efésios 2, 8 e 9, que eu falei hoje também. Então, eu te faço um convite. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza da vida eterna, faça agora essa oração. Peça para Jesus, peça perdão, reconheça que só Jesus, não é a sua igreja que vai te salvar. Não são as suas obras, por favor, não creia nas suas obras. Por mais que a gente tente, né, Zé, ser bonzinho, não é, Bia? A gente peca, a gente não consegue ser sempre bom. Por isso nós precisamos reconhecer que Jesus é o Salvador. Amém? Então eu te convido agora a fechar os seus olhos e clamar a Deus que Deus salve a sua alma, que Jesus, confesse Jesus como seu Salvador. E se você já é um crente, se você disser assim, tia Érica, eu já fui salvo, eu já aceitei Jesus, os anjos já fizeram a festa lá no céu, igual aquela parábola, né, Bia? A Bia já está orando ali, ó. A Bia já está orando por aqueles que precisam tomar uma decisão, né, Bia? Sim. Se você já é um salvo, vamos ser agradecidos? Vamos ser agradecidos a Deus e não ser esquecidos, né, da obra que Deus fez. Vamos fazer como aquela mulher, né? Chorar aos pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, dar um presente para ele, né? Que foi ali aquele bálsamo, aquele óleo. Vamos dar a nossa vida nas mãos de Jesus. Sabe como que você é agradecido? Sabe como, Zé? Como? O Zé também já estava orando. Como? Não é só falar, Senhor, eu te agradeço que o Senhor me salvou, mas é viver por Ele. A gente também agradece com a boca, mas a gente também agradece com a nossa vida. Viva por Jesus, faça a vontade de Deus, pregue a palavra de Deus, seja uma bênção. E assim você vai estar sendo agradecido pela grande obra que Deus fez na sua vida. Amém? Vamos orar então. Pai querido, ajude que se agora tem alguém que não tem Jesus ainda como seu Salvador, agora possa ser o dia da sua salvação. Ajude que possa se humilhar perante o Senhor e reconhecer que só Jesus é o Salvador. Ajude aqueles que já são salvos, ó Deus, a estarem firmes, ó Deus, no Senhor, dedicando as suas vidas como gratidão à sua obra, a obra que o Senhor fez da salvação. Que o Senhor possa nos ajudar em nome de Jesus. Amém. Eu vi que depois entrou ali a Giovana, um beijo, Giovana, ela está falando que ela aceitou Jesus quando ela tinha 4 anos, glórias a Deus. E você é uma menina de Deus, viu, Giovana? Eu vejo o seu testemunho lá na escola, eu fico muito contente com o seu testemunho e de outras crianças que estão aqui também. Eu vi também que entrou a Carol, a Lulu, e se eu não falei o nome de alguém, viu, gente, é porque não dá para ver todo mundo. Um beijo para todos e até a próxima. Quando que é a próxima? Agora eu não sei quando é a próxima. Terça-feira, 6 horas. Terça-feira, 6 horas da tarde, 18 horas. Aí a gente vai fazer a continuação do George Miller. Não sei se eu venho, não sei se eu venho um dia. Você vem sim. Eu vou estar cansado da festa, porque a minha festa eu vou estar vindo presente ainda, de tantos presentes que vou receber. Isso mesmo. Manda Então, seu endereço. terça-feira a gente vai cantar parabéns pro Zé, tá bom, pessoal? Tchau, beijo pra todo mundo. Não, a gente vai terminar que agora daqui a pouquinho já tem culto. Tchau! Tchau, Um beijo gente. pra todo mundo, Deus abençoe. Beijo. Isso, Zé, canta aí.